Olá a todos, obrigada pela sua participação. Com muitas siglas no mercado, ESG, SRI, impacto, como diferenciar uma coisa da outra? Qual é exatamente a diferença de cada tipo de investimento? Como definir a estratégia que melhor funciona com a minha agenda, com que eu acredito? Essas são perguntas muito comuns entre aqueles que começam a aprender mais sobre este segmento. E para nos ajudar a compreender essas diferentes estratégias, tenho um grande prazer de chamar aqui Alexei Bonamin, sócio do Tozini Freire Advogados, que conduzirá essa discussão. Alexei, obrigada. Obrigado, Cris. Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que a gente modera esse painel que traz uma questão, não diria filosófica, mas talvez para alguns até existencial hoje em dia, que é justamente, né, essa diferenciação entre as questões ESG e de impacto. E para discutir com muita propriedade com todos vocês, a gente tem uma enorme alegria de contar com debatedores brilhantes que com certeza vão enriquecer muito nesse debate aqui para todo o nosso ecossistema de Private Equity e Venture Capital. Temos hoje aqui conosco a Bruna Riotto, que ela é Managing Director da Stepstone, o Sebastian Popke, também que é Founder da Aqua Capital, o Carlos Miranda, CEO da X8 Investimentos, e o Gustavo Pimentel, diretor executivo da Citaui. Bem, eu já conversei offline com todos eles e tem pontos aqui muito bacanas para a gente estar dividindo com vocês. A nossa ideia é que vocês também da audiência fiquem à vontade de mandar perguntas para a gente poder também interagir com vocês junto aos nossos panelistas. Eu começaria pedindo para a Bruna falando um pouquinho da jornada ESG e de impacto de vocês e como que vocês também veem essa questão do ponto central que a gente está discutindo hoje das questões ESG e de impacto. Obrigada, Alexei. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os panelistas também. É um prazer estar aqui hoje também contando um pouquinho de como que a gente vê esse tema dentro da Stepstone. Primeiro, me apresentar rapidamente. Eu sou a Bruna Riotto, Managing Director aqui da Stepstone no Brasil. Me juntei à casa desde 2014, quando eles abriram o escritório aqui. A Stepstone é uma empresa global, focada e especializada em investimentos alternativos no mundo. Hoje em dia, a gente representa mais de 330 bilhões de dólares em ativos sob gestão e sob assessoria, representando investidores, né, de diferentes perfis, desde family offices, seguradoras, fundos de pensão, fundos soberanos. Então, o que eu posso dizer, muito relacionado ao tema que a gente vai tocar aqui hoje, é que ao redor de todos, né, esse tipo de perfil de cliente que a gente vem sentindo uma preocupação e uma atenção muito grande ao tema de ESG, aos fundos de impacto. Depois a gente vai contar um pouquinho como cada um interpreta a diferença entre a nomenclatura, mas aqui dentro da Stepstone eu acompanho, né, desde 2014 e pude ver claramente o desenvolvimento e a atenção que esse tema ganhou aqui dentro. Hoje em dia a gente tem uma equipe setorial dedicada a fundos de impacto, a cobrir o mercado de impacto, e a gente tem um comitê específico ao tema de ESG, que analisa todos os aspectos, né, ambientais, sociais, de governança, para todos os investimentos que fazemos ao redor do mundo inteiro, não só em private equity, infraestrutura, real estate, crédito privado, e ele funciona como um subcomitê do nosso comitê de investimento global. Então, todo investimento que a gente aprova internamente passa pelo crivo desse subcomitê de ESG, analisa, né, todos esses aspectos em cada um dos investimentos, não só para tomar a decisão de investimento, mas como esses aspectos vão ser considerados no pós-investimento, como que esse gestor faz o monitoramento disso. Então, hoje em dia, a gente olha com muito mais detalhe, eu diria, do que há 6 anos atrás, esse tema, e isso é muito resultado da demanda e da atenção que a nossa base de clientes vem dedicando a isso. Já vi, sim, investimentos serem declinados por conta de temas ESG, por não atenderem os critérios e as expectativas que a casa ou que o cliente espera. Então, eu diria que hoje em dia é assim, um critério como
vários outros, né, de performance, de organização, de equipe, e ESG é mais um que a gente coloca com a mesma importância dentro do nosso questionário de diligência e todo o nosso processo de investimento. Muito legal essa visão, até de saber, né, que realmente está funcionando as metodologias e alguns investimentos, às vezes, nem passando ainda pelo crivo, né? Depois a gente vai entrar em mais detalhes com relação a isso, né? Eu passaria a palavra para o Sebastian também dar as primeiras impressões dele. Obrigado, Alexei. Sempre esquece de tirar o mudo, né? Prazer estar aqui nesse painel e a preparação dele também foi muito gostosa, legal, trocando ideias aqui com os colegas. O Aqua Capital é uma firma de private equity, somos um GP que investe em empresas consolidadas e de crescimento dentro dos setores agro e alimentos na América Latina. A gente tem tido a maior quantidade de reconhecimentos em ESG pelo LAVCA, na nossa história. Então, 4 empresas nossas ganharam o primeiro, o segundo ou o terceiro prêmio. E isso tem a ver com uma cultura onde o ESG ficou muito no DNA nosso do momento de partida. Eu acho que o fato de sermos alimento e agro torna essa agenda de ESG um pouco mais prevalecente. Então, por isso, desde o dia zero, a gente vem tentando realmente entender do que se trata e levar para frente com as melhores práticas. O ESG tradicionalmente vem com uma conotação muito forte de compliance, no sentido de você levar para frente controles, garantias, e era muito uma gestão de prevenção de risco, eu diria, mais uma gestão de prevenir downsides do que efetivamente mudar a realidade. Então, desde os processos de prospecção de deals, processos de análise de investimento, os famosos planos de remediação e depois o day after, que esses planos iam para frente. E talvez o ponto mais interessante é que, independentemente de você ser um fundo de impacto ou não, o que eu acho muda, e muito a partir do ano passado, é que a gente vê que uma agenda de intencionalidade, que vai além de compliance, tem sido extremamente positiva para nós. Em todos os aspectos do ESG. Hoje de manhã, uma das nossas empresas foi certificado ser a primeira empresa brasileira no programa de Women on Board. Temos 3 de 9 membros sendo mulheres. E praticamente todas as nossas empresas têm no Conselho mulheres. E é uma de 20 iniciativas que a gente tem tido. E hoje a gente vê que intencionalidade propositiva de impacto não gera trade-off, não gera um prejuízo econômico, senão pelo contrário, é um ganha-ganha de uma forma muito concreta, também para o acionista, que eu quero dizer. Então, hoje, o nosso empenho maior é que todas as empresas, deals que a gente prospecta, mas o portfólio nosso, hoje a gente tem são 32 empresas em 10 plataformas que têm quase 10 bilhões de reais de receita. É uma capacidade de efetuar impacto bastante ampla que a gente tem e tentamos levar isso para frente com toda a responsabilidade, mas vendo que, na maioria dos casos, não temos um trade-off entre fazer o bem, ou pelo menos gradativamente, parcialmente, e avançar os retornos para nossos investidores. Bem interessante isso, Sebastian, porque além de investir em empresas que têm as externalidades positivas e ESG de impacto, induzir também, né, um impacto positivo, um papel bastante interessante da gestora. A gente vai voltar nesse ponto logo em seguida, mas agora eu gostaria também de ter as primeiras impressões do Carlos. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite a todos. Bom, falando um pouquinho aí de como que a gente acabou construindo a nossa tese ao longo de 12 anos e como a gente chegou hoje, né? A X8 Investimentos, na verdade, nós iniciamos há mais ou menos 12 anos, ainda com o nome de BR Opportunities, e na época o nosso objetivo já era investir em empresas de middle market, empreendedores excepcionais, empresas de rápido crescimento, e a gente entendia que a gente teria que investir em empresas geradoras de impacto e empreendedores de alto impacto. Naquela época, a gente talvez colocava a agenda de ESG como uma da árvore de decisão de coisas que a empresa teria que ter
na sua cadeia de valores, né? E a gente entende o ESG hoje, né? Ao longo desses 12 anos, a gente foi evoluindo e foi definindo que a nossa tese ela deveria ser construída como o impacto sendo o último filtro da nossa decisão de investimento. Então, se a gente olhar a X8 Investimentos há 12 anos, era mais ou menos o que o Sebastian está colocando, a gente tinha lá o ESG como uma lista de compliance, uma lista de coisas que nós teríamos que fazer e um entendimento que o negócio que a gente fosse investir, além de tudo, ele também poderia ter uma agenda positiva de geradora de impacto. Hoje, não. Hoje, a gente entende que a gente não quer ser, a gente brinca aqui, o intermediário do impacto, mas o impacto tem que estar 100% dentro do DNA das nossas investidas. Então, a gente entende que eu tenho que ter todos os filtros de ser uma empresa boa, de bom investimento, né? De novo, com a mesma tese, empreendedor excepcional, rápido crescimento, middle market, realmente trazer retorno financeiro para o nosso investidor, mas que meu último filtro de decisão, ou o primeiro para ver se ela entra no funil ou não, é que a empresa gere impacto, que se eu tirar o impacto que ela gera, ela deixa de existir como negócio. Ela é 100%, o impacto está 100% intrínseco ao negócio. E aí a gente faz um pouco essa diferença para a gente internamente da decisão de que impacto versus ESG. ESG, a gente está caminhando para um futuro, como até o Daniel falou no último painel, onde vai ser quase que uma obrigação, né? Assim como hoje a gente tem transparência, assim como hoje a gente tem governança, é uma obrigação você ter isso nos seus investimentos. E ESG para a gente é a mesma coisa. E daqui para frente, na nossa decisão, a diferenciação é onde aquilo que você tirou, a empresa deixa de existir quando você tirou o impacto dela. Muito legal, Carlos. E essa reflexão também a gente vai voltar logo mais, até porque tem muita gente, o anterior painel, né, mencionou, mas é moda, não é? Mas é difícil a gente imaginar um mundo que o normal não seja esse, né, daqui a uns anos, né? E que a pergunta vai ser justamente o porquê que uma empresa não faz ou não tem sua externalidade positiva, né, socioambiental, responsabilidade, entre outras questões. Então, a pergunta vai ser outra. Mas, enquanto isso, a gente também gostaria de ter as primeiras impressões aqui do Gustavo. Obrigado, Alexei. Boa tarde aí aos participantes da BVCap, os painelistas aqui. Eu sou Gustavo Pimentel, aqui na Citaui, há 10 anos eu lidero o nosso time de consultoria, pesquisa e avaliação em finanças sustentáveis e ESG e impacto. Então, nesses últimos 10 anos, nós trabalhamos com cerca de 20 GPs e LPs envolvidos em estratégias alternativas, né? Primeiramente com ESG e depois com impacto. Algo que a gente sempre tem que fazer, né, nesse trabalho de consultoria ou assessoria é entender as motivações, né, do GP ou do LP, entender também, né, como funciona a tese de investimentos, né, os mercados-alvos, etc. Então, tem um conjunto de coisas que a gente busca entender. E uma das primeiras coisas, obviamente, é trabalhar a definição. Eu gosto de usar a seguinte definição, né? O ESG é o que você faz durante o dia para que à noite você possa colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? E impacto é o que te faz acordar motivado no dia seguinte para trabalhar. É claro que em alguns casos a gente conversa, né, com os nossos clientes, eles não, olha, eu consigo acordar motivado com outros fatores, eu não vou precisar do impacto para acordar motivado, então vamos ficar aqui na agenda ESG que eventualmente já funciona. Mas então acho que a primeira coisa é entender essa diferença. O ponto da intencionalidade, né, eu concordo bastante aí com o ponto trazido pelo Sebastian. A intencionalidade ela pode estar no início do processo ou no meio ou no final. Então a intencionalidade do impacto positivo pode ser algo que informa a tese ou ajusta a tese de investimentos, mas ela pode estar no meio do processo em você efetivamente triar o seu deal flow, ou no final você fazer a due diligence de maneira adequada, colocar a intencionalidade do impacto na due diligence e contratualizar com a empresa investida de aquele impacto tem que ser mantido, escalado, aumentado, né? E algo que a gente tem defendido, né, nessa diferença é que
enfim, aqui somos investidores alternativos, normalmente com teses de longo prazo, de private equity, venture capital, onde existe uma influência muito grande sobre os rumos do ativo investido, né? Então você tem sim a oportunidade de implantar a agenda, né? Lá que no mundo do ESG a gente chama que é o engajamento e o shareholder advocacy, né? No mundo de private markets, isso é completamente intrínseco ao negócio. Então, você realmente consegue colocar a agenda ESG de impacto para funcionar ao longo do investimento. Então, a gente costuma dizer aqui que você, quando entra numa companhia e quando você sai, você tem que ter movido essa companhia na régua, na escala do ESG e na escala do impacto. E não necessariamente tem que ter entrado nas companhias perfeitas, veganas, né, e premiadas ali no início. Então, acho que eu queria fazer essa abertura e deixo por aqui para a gente continuar batendo papo. Não, bacana. Eu vou voltar agora com uma provocação aqui para a Bruna. Bruna, até com a larga exposição da Stepstone em várias jurisdições, né, até para sentir um pouco o que vocês estão vendo em outras jurisdições, o que tem no Brasil. Certamente os países estão em estágios diferentes, da mesma forma que as empresas estão em estágios diferentes e muitos fundos, às vezes, gestoras estão em estágios diferentes. É uma jornada, é natural que a gente tenha essa diferença, né, de momentos, né, de diferentes participantes, mas, por outro lado, sabendo que a gente também está numa transição, né, que muitos falam até para uma transição para esse novo normal. Como que vocês estão vendo esse momento nos países, nas jurisdições que vocês estão, aqui no Brasil? Comenta um pouquinho para a gente isso. Claro, eu acho que existe sim, né, essa diferença entre as geografias, entre alguns setores também, mas eu diria que, acho que também uma ilustração disso é o próprio apetite do nosso cliente para teses dedicadas de impacto, né? A gente vê alguns clientes já começando com uma alocação específica do seu portfólio para teses de impacto, fundos de impacto. Eles ainda estão bastante focados em mercados desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, mas a gente acha que a tendência disso ao longo dos próximos anos é começar a vir também para mercados emergentes. Isso ilustra um pouquinho onde está a indústria do ESG de impacto no mundo, né? A gente sabe que é um tema já bastante forte lá fora, a gente está vendo, eu estou na indústria, né, aqui no Brasil já faz 11 anos, e a gente vê esse tema tomando cada vez mais atenção e dedicação dos investidores e dos gestores, principalmente, eu diria, nos últimos 5 anos para cá e muito forte dos últimos 2 anos para cá. Eu diria que isso é um movimento que aconteceu que começou talvez 10 anos atrás lá fora. Então, a indústria já se desenvolveu um pouco mais, tanto em como eles inseriram esses temas e essas análises dentro dos seus processos de investimento, ampliaram isso para a parte de monitoramento e desinvestimento. No começo, né, todo mundo já mencionou aqui, eu também vi no painel anterior, era realmente um check the box, vamos fazer a listinha aqui, cumprir o que alguns dos nossos investidores solicitam nessa área, e ao longo dos anos isso foi ganhando já bastante mais detalhe, muito mais profundidade. Hoje em dia você tem, né, políticas extensas de investimentos em ESG, como que eles olham, equipes dedicadas, alguém responsável por cobrir isso no pós-investimento, e isso vem acontecendo aqui agora, né, no Brasil. Então, a gente vê aqui já muito mais um número de gestores mais dedicados a impacto, e no tema de ESG, todos, né, eu diria que a indústria inteira ganhando atenção, formando equipes, ou pelo menos um profissional que se atente para esses aspectos e que vá atrás das políticas. A gente, sei lá, 5 anos atrás, às vezes nas nossas diligências, tinham vários gestores que não eram signatários do PRI, não tinham uma política de ESG, não tinham, né, acho que o processo mapeado internamente. Era uma solicitação nossa naquela época, não era era um nice to have, não um must have, e hoje em dia eu diria que no próximo fundo desse mesmo gestor, a gente já chega num ambiente muito diferente, onde além de serem signatários de políticas ESG, né, de instituições que focam nisso, eles também já têm, como eu falei, equipes dedicadas, um processo muito mais definido.
Eu acho que isso está ganhando força aqui também, como já aconteceu lá fora, e eu acho que o apetite dos clientes vem na mesma direção, né? Ainda bastante focados lá fora, mas deve chegar em mercados emergentes também. E aqui dentro, eu acho que o movimento foi seguiu, né, a mesma tendência. A gente se equipou de maneira a fazer análises mais detalhadas quanto a isso, e como eu comentei, né, uma equipe setorial dedicada para cobrir esse universo de fundos de gestores de impacto, e um subcomitê dedicado para olhar todos os temas de ESG em todos os nossos investimentos. Então, acho que essa evolução dentro da Stepstone, dos nossos clientes e dos gestores que a gente monitora, diz um pouco onde está cada um aí da cadeia nesse tema que a gente está tocando aqui hoje. Bem interessante essa visão, olhando outros países também, criando um paralelo, né? Certamente, eu costumo dizer que essa jornada ESG é uma jornada para todo mundo. Acho que está todo mundo também aprendendo, obviamente em estágios diferentes, mas acho que a troca de experiência é sempre muito importante para todos, né? E aí eu voltaria nesse aspecto também aqui para o Sebastião, né? O Sebastião, antes da Aqua, né, também já estava envolvido com o ESG, que não era nem a terminologia ESG ainda, mas relacionados a esse mundo. Sebastião, conta um pouquinho para a gente da onde que você foi picado pelo esse bichinho do ESG, como isso tem contribuído você como gestor com esse olhar? Eu acho que eu sempre falei que eu tive que fundar uma empresa de private equity porque nenhuma teria me contratado, né? Porque minha motivação sempre foi a questão de desenvolvimento econômico e social. Me formei como economista, fiz mestrado nisso, trabalhei em políticas públicas um belo tempo, até terminar no setor privado e depois montando uma empresa e eventualmente no fundo. E naquele fundo anterior a trabalho no Aqua Capital, precisava alguém que fosse o ESG Officer. Eu era um dos sócios e peguei o treinamento que a FMO deu. É o DFI da Holanda. Estamos falando de 2006, 2007, em Cartagena. E aí picou o bichinho, né, de entender, e entender para também setorialmente, mas depois eu acho que essa visão setorial aplica para qualquer um, o enorme impacto que a gente pode ter, e antes era sem querer querendo. Isso muda com o I de impacto, tá? Eu quero voltar sobre essa distinção do ESG e o ESG mais I de impacto, porque isso muda. E aí recebi esse treinamento, e quando a gente nasce Aqua, eu fundei a firma 11 anos atrás, a gente nasce com esse chip já dentro. Aí DG, da Alemanha, o DFI, entrou forte para nos ajudar a estruturar os processos e já nascer com isso. Então, desde o momento zero é crível, desde o momento zero tem deals que a gente não tem progredido ou feito por motivos de ESG. Eu também acho que é muito importante a gente não matar deals inocentes, porque com planos de remediação a gente pode efetuar muita mudança. Um exemplo, uma vez a gente viu uma empresa de leite na Amazônia Legal. E eu lembro muitas pessoas dizendo, você imagina manchete no jornal, né? Gado leiteiro desmatando o Amazonas. Eu falei, gente, temos que estudar. Quem sabe é uma terra que está aberta há 40 anos. Quem sabe as pessoas têm título de propriedade. Geralmente a probabilidade é que alguém não vai ter, mas você pode trabalhar com 99% que é inocente, que está fazendo bem, levar mais produtividade, tirar muito mais produtividade por unidade produtiva. Uma vaca que está dando 8 litros pode dar 25. É a mesma vaca, um pouco melhor nutrida, um pouco melhor tratada, um pouco melhor gerida. Então, o que eu acho que o ESG ele tem que trazer essa inteligência de realmente saber onde não se pode ir, como ir e melhorar, e como efetuar o impacto. Eu acho que assim, a primeira variável muito fascinante para nós é a nossa fantástica capacidade de criar emprego. Então, a gente tem criado mais de 1.600 posições. E são posições, eu lembro das coisas mais emocionantes da minha vida, foi o dia que a gente foi fazer uma inauguração, uma expansão de uma planta, colocamos uns 18 milhões de reais numa unidade industrial, município mais pobre de São Paulo, e a gente anunciou, no conselho a gente conversava, bom, a empresa cresce, a empresa exporta para 38 países, precisamos contar isso para a comunidade. Mas não é só isso. Esse dia a gente anunciou que íamos dar plano de saúde para todos os funcionários da fábrica, eram 220 famílias, mais de 10% da base de empregadores da cidade. Isso muda vidas. Isso é um ganha-ganha. Fidelidade que a gente tem na nossa turma, o índice de faltas, o índice de horas extras é baixíssimo nessa indústria. É uma indústria que as pessoas adoram trabalhar.
e que faz uma missão muito nobre. Então, eu acho que ESG tem evoluído desde essa visão de vamos só checar as variáveis para ver que a gente não está fazendo nada errado, para dizer que negócio a gente pode legitimamente reconverter, e aí vem sim a parte do impacto, que são outros 500, onde é que a gente pode, com intencionalidade, mexer na agulha, fazer o mundo melhor e que isso seja coerente com gerar retornos. No pré-painel, a gente brincava, né? 3 anos atrás, se alguém dizia que você era um fundo de impacto, você rapidamente esclarecer, não, eu não, talvez ele, porque tinha essa visão de trade-off. Quem tem impacto não maximiza o retorno do mesmo jeito. 2016, Morgan Stanley virou investidor nosso, o fundo de impacto deles. Eu lembro, mas nós não somos de impacto. Não, mas tudo que vocês fazem impactua. Se vocês concordam em implementar essa série de métricas, medidas e medições, nós estamos confortáveis entrando. E, de fato, quando a gente mede tudo aquilo lá, mesmo antes, sem ter intencionalidade, o impacto é enorme. Você querendo fazer. Eu acho que 2020, nossa cabeça mudou e ela evoluiu. E eu acho que, assim, falava, né? O Covid acelerou a digitalização. Sim, e ela acelerou várias outras coisas. E uma das que acelerou é a questão de impacto. E, pessoalmente, nunca vi uma revolução no mundo financeiro tão rápido, exceto as criptomoedas, transformar o mundo. Nunca foi um tsunami de parecer moda, de parecer que alguém copiava a moda, de parecer que era o Me Too, para dizer, puxa, alguém está levando a sério. E, assim, é extraordinária a mudança que o mundo tem tido nisso no último ano. O percentual de alocação que quer ir, a seriedade que está vendo, a rapidez com que estão sendo criados os códigos, parâmetros e KPIs para ver o que é que realmente impacta e o que é greenwashing ou PR. Isso dá uma motivação tremenda para poder continuar com essa agenda. E aí, e eu vou ser bem sincero, surpresa, quando a gente começa a fazer a lição de casa, é que muitos projetos têm payback melhor que qualquer outra coisa na empresa, projetos de impacto. E eu tenho até 2 ou 3 charts depois, se dar o tempo para compartilhar. Muito bacana, Sebastian, ótimas reflexões, acho que para todos aqui. Carlos, pegando essa linha, né, até da função do gestor, né, e obviamente aqui a gente está falando para uma audiência que não deixa de ter a grande maioria também, né, de investidores e gestores de private equity, venture capital, mas aqui olhando a função até do gestor, né, você já tinha mencionado antes das melhores competências, mas olhando também um pouco a questão de medição e acompanhamento, porque mais do que às vezes você selecionar, né, o melhor investimento nessa jornada de impacto e ESG, você acompanhar também nessa evolução e que você consiga estar contribuindo para essa jornada. Queria que você comentasse um pouco a sua visão sobre isso. Bom, eu acho que primeiro, complementando um pouco aí do que o Sebastian falou, a gente sentiu isso na pele, né? Nos últimos 12 anos aí, eu lembro que quando a gente ia falar de impacto, as pessoas perguntavam assim, bom, mas e vai trazer retorno, não vai trazer retorno? E eu acho que os investimentos mais legais que a gente teve, com os maiores retornos, a gente tem um caso fantástico aí de Mãe Terra, por exemplo, que era impacto de ponta a ponta, foi o investimento que mais torceram o nariz para fazer e foi o maior retorno do primeiro fundo, né? E hoje a gente pega, quando a gente vai fazer o investimento, quando foi fazer fundraising, por exemplo, a gente ficou espantado com a velocidade que a gente entrava nas reuniões falando, puxa, como é que eu vou explicar impacto para o cara? E o cara já sabia de tudo e queria, né? Já era uma demanda porque via que dá retorno também, né? Dá retornos melhores aí do que os investimentos não impacto tradicionais. Sobre a questão de medição, acho que a primeira coisa super importante, a gente vê um monte de formas diferentes, a gente tem os nossos critérios de medição e tal, mas eu acho que tem o antes, né? A due diligence e a hora que você escolhe o teu investimento, né? Então, foi o que a gente colocou antes, né? Se eu não tiver um negócio, no nosso caso, na nossa tese, que a hora que eu tire o que a gente identificou como impacto, tire do negócio, o negócio deixa de existir, a gente não vai nem em frente, aí fica muito mais fácil medir dali para frente. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa ainda é um negócio que está essencialmente para a gente focado no empreendedor excepcional. Se isso não é uma coisa legítima do empreendedor e que ele não é aquele gerador de impacto mesmo, multiplicador,
a gente vai identificar nas pequenas atitudes, tanto na forma como ele olha, até no caráter, até nos valores, e até na forma como ele, como o Gustavo falou bem, como o cara levanta de manhã motivado para fazer aquilo, né? Então, quando você começa a fazer todo o processo de due diligence, de escolha antes, o medir vai ficar muito mais fácil, porque ele não é aquela medição típica, tradicional de ESG, o cara fez isso, não fez aquilo. A gente usa lá uma ferramenta, que é a Iris Plus, usa todos os parâmetros de impacto e tal, mas no final do dia, é o que a gente está dizendo. Se você pode usar a ferramenta que você quiser, né? E você vai ter, talvez, um trabalho muito maior de mitigar o não cumprimento com a agenda ESG, ou não cumprimento com o impacto, porque você não viu direito antes, né? Então, a gente se preocupa, a gente mede muito, mas é o que a gente fala, pela nossa tese, como eu tenho que trazer negócios que estão com impacto intrínseco a ele, e quando ele traz o retorno, eu consigo multiplicar esse impacto, eu consigo escalar esse impacto e consigo escalar esse negócio. E a nossa medição, ela fica muito mais focada e preocupada com os eventuais desvios que você possa ter. Por exemplo, a gente tem uma provocação aí do nosso parceiro de negócios, que é o Will Poole do Capra, que ele fala assim, afinal de contas, Uber é impacto ou não é impacto? Né? E acho que é uma pergunta super interessante. E como que eu meço Uber quando o Uber começa a existir e como eu meço Uber hoje? Qual é a preocupação que eu tenho que ter? O que eventualmente pode ser uma coisa que gera impacto e que, pelo próprio crescimento dele, ele pivote para um impacto negativo. Isso sim é a preocupação. Por exemplo, eu vou gerar microcrédito para a população que não tem acesso ao crédito. Super bacana. Mas eu posso criar um problema de endividamento das famílias gerando crédito para essas famílias. Então, acho que essa é a maior concentração nossa, já que a gente faz uma due diligence muito rigorosa na hora de aceitar o projeto ou não. Muito obrigado, Carlos. Um ótimo ponto, e esse exemplo, essa reflexão do Uber, bastante interessante. Até porque tem muita gente, né, que fala, né, que o impacto, às vezes, ele não vem no D0, mas sim ao longo do tempo também, né? E os modelos de negócios, eles vão mudando, né? Às vezes o Uber começou de um jeito, está hoje, mas são sempre reflexões interessantes. Gustavo, nesse momento de altas indagações e reflexões aqui, queria que você comentasse um pouco, como grande expert que é lógico que quando a gente fala muito dessa questão ESG, vis-à-vis impacto, né, obviamente não tem um melhor do que o outro, são questões diferentes, até complementares, até porque isoladamente não são suficientes, né? Então a gente precisa um pouco de cada coisa, né, para conseguir realmente fazer uma grande mudança nessa transição para o novo normal. Mas olhando sobre esse paradigma, né, do risk management versus impacto, queria que você falasse um pouco mais dessa questão do impacto, né, de mensuração. A gente tem graus diferentes de impacto, aquela coisa, né, 50 tons de cinza, né, que você vai lá, né, você pode ou não ter gradações de impacto, e mesmo uma questão nessa do impacto, né, que o impacto ele consegue também, às vezes, ou se perpetuar ou se fixar melhor, né, de gerar os seus efeitos, as suas externalidades de uma forma mais, vamos dizer assim, que você possa aferir melhor ao longo do tempo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu vou até refletir um pouco nos exemplos do Carlos, né? A gente costuma dizer aqui que ESG e impacto são dois lados da mesma moeda ou são dois ângulos de entrada para você avaliar um ativo, uma companhia, né? Então, o ESG nasce com essa questão do risk management, do compliance, e talvez hoje, a forma como a gente gosta de explicar, né, que ESG é olhar o impacto que a sociedade e o ambiente causam na empresa. Já o que a gente chama de impacto é a gente pensar o que a empresa causa na sociedade e no planeta, né? Então, no caso do ESG, você está pensando como é que eu mitigo o impacto que eu sofro, né, do ambiente, da sociedade, e eventualmente como é que eu capturo as oportunidades. E
no outro ângulo para o impacto, né? Como é que eu maximizo o impacto positivo, mitigo os meus impactos negativos. Acontece que, se você olhar efetivamente os temas que a gente está trabalhando no universo ESG do impacto, às vezes o tema é o mesmo, né? Então, você pode pensar, ecoeficiência, né? Ó, se eu sou mais ecoeficiente na minha operação industrial ou do agro, provavelmente eu posso ter um retorno em termos de menor custo ou menor despesa, né, com esses insumos, ou eventualmente eu fico menos exposto a variações de preço da água, da energia, ou fico eventualmente menos exposto a situações de escassez de um recurso natural. Por outro lado, eu ser ecoeficiente, eu também reduzo a minha pressão sobre né, insumos, bens que são de uso coletivo, né? Então, eu poderia pensar numa lógica de impacto positivo, eu estou reduzindo essa pressão. Então, às vezes o tema é o mesmo com dois ângulos de entrada. Então, eu gosto muito de uma frase do Aristóteles, que onde os seus talentos e paixões se cruzam com as necessidades do mundo, aí está a sua vocação. Então, o que eu gosto de dizer também para os nossos clientes onde os temas, né, de ESG e de impacto cruzam, você tem o conjunto interseção, lá deveria estar o foco da sua atuação, da sua medição, do seu engajamento com a investida, do plano de ação que você faz com elas de criação de valor, né? Então, essa talvez seja a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. A segunda é que o ESG, normalmente, ele é pensado sobre as operações e a conduta da companhia, né? Enquanto o impacto, ele tem, às vezes, um foco muito mais centrado em produtos e serviços, né? Então, qual é o produto ou serviço que aquela empresa oferece ao mercado e o impacto associado? Só que, de novo, o impacto pode estar nas operações e conduta. E trazendo o caso do Carlos, né, que levantou essa questão do Uber, eventualmente a gente pode avaliar, olha, trouxe mobilidade, né, facilitou muito, abriu um novo mercado de trabalho para, né, trabalhadores com baixa qualificação, etc. Isso é o produto ou serviço, né, da Uber. Mas se você pensar as operações e a conduta, fragilizou as relações de trabalho, né, não conseguiu garantir salários mínimos dignos, né, não faz um bom atendimento, etc. Então, isso é operações e conduta. Algo que a gente pensar e refletir é que esses dois conceitos também são dinâmicos, né? Então, para que uma questão de impacto positivo dê dinheiro e faça valer a pena do ponto de vista de ESG, ela eventualmente precisa ser abraçada, né, e valorizada pelos stakeholders, né? Então, vamos lá, no momento em que a Uber começa a precarizar relações de trabalho, é entendido que a sua operação e conduta não está compatível, os reguladores começam a vir em cima e limitar o acesso aos mercados, né? Os sindicatos começam a mover ações, a justiça dá ganha de causa em algumas geografias de que ela precisa pagar os motoristas, etc. Então, quando os stakeholders começam a perceber impacto negativo dessa maneira, eles vão atrás. E aí isso volta, ou seja, vira um tema ESG, né? Também, que é de você fazer o risk management. Então, esses temas são dinâmicos. Talvez aí eu gostaria de fechar essa fala concordando parcialmente, talvez, com o que tenha sido antes, né? Porque, na nossa visão, nem sempre os temas ESG de impacto são geradores de valor, dependendo do horizonte temporal, né? Então, você pode ter determinados investimentos que vão te gerar payback de 2 anos, de 4, de 6, de 8, de 10. Né? Algumas coisas na agenda ESG de impacto só geram esse retorno no longo prazo, né? Então, a gente tem aqui um dilema do horizonte temporal, que eu acho que a classe de ativos que a gente está aqui, né, de private equity, venture capital e investimentos alternativos, consegue detonar esse dilema, né? Porque vocês estão investindo para o longo prazo, né, com a cabeça lá na frente, então estão muito menos expostos ao dilema do horizonte do que um investidor de equities, eventualmente um investidor de renda fixa de duration mais curta, né? Então, acho que a oportunidade para private markets fazer impacto, ela é, assim, talvez a maior entre todas as classes de ativo. Uma provocação também, Gustavo, aqui. A gente está realmente num
debate de muito alto nível e trazendo os pontos que têm sido muito discutidos no ecossistema. E quando a gente também discute essa questão, é muito comum a gente também discutir um termo, né, que parece um plus, mas na verdade talvez seja a condição sine qua non de tudo isso que a gente está falando, o caráter genuíno, né? Até porque, como a gente também vê muitas questões de washing acontecendo, né? Como separar uma coisa da outra e deixar muito claro. E esse caráter genuíno, porque assim, você pode ter intencionalidade, né? Vamos fazer isso e colocar como se fosse uma meta, mas desde quando o ESG impacta uma meta, né? A gente mesmo está vendo uma transição, né, para esse novo normal e que diariamente a gente tem que estar nutrindo. Isso nunca vai chegar a um fim. Vai estar sempre evoluindo como uma cultura de uma empresa, por exemplo, né? A cultura ela está sendo sempre aperfeiçoada e está sendo sempre relembrada, mas a gente tem que nutrir ela diariamente, senão ela acaba se perdendo. Então, nesse aspecto do caráter genuíno e de como o gestor ele pode contribuir de forma autêntica, genuína para todo esse processo, eu queria que você, Bruna, comentasse da experiência de vocês, como manter nessa chama viva, né, e cada vez mais aprimorando, trazendo essas discussões, aperfeiçoando essa jornada dentro de casa para estar contribuindo até para os clientes de vocês. Eu acho que é o que você comentou, né? O que a gente gosta de ver todas as vezes que a gente vai fazer análise em um gestor ou então em um co-investimento, é justamente esse caráter genuíno da preocupação com os temas sociais, ambientais, de governança, e não simplesmente aquele check the boxes que a gente comentou no começo. E a melhor maneira que a gente avalia isso, e se existe acho que esse caráter genuíno, essa preocupação verdadeira dentro de cada uma das casas, é investigar exemplos, né? Exemplos que deram certo, exemplos que deram errado, e entrar no detalhe, assim, da cadeia do processo de cada uma dessas empresas e ver como que o gestor atuou dentro de cada uma. E eu acho que a melhor maneira, a gente acho que faz isso, voltando à sua pergunta, né? Como estimular isso e como ter certeza que os grupos estão andando na direção correta. Para os nossos relacionamentos mais próximos ou com quem a gente já tem investimento, a gente está sempre atualizando, né, esses grupos e compartilhando melhores práticas, ou pelo menos como que a Stepstone avalia esses critérios de ESG nas suas oportunidades com eles. Então, não só participando, né, de fóruns da indústria e botando a nossa equipe especializada em ESG, de impacto, na frente da audiência, e seja ela no nível dos investidores, no nível dos gestores e das investidas, mas também provocando isso dentro de grupos específicos. E a melhor maneira é compartilhar como que a gente analisa, né, quais são as melhores práticas. Isso a gente faz de tempos em tempos, não necessariamente quando o gestor está em captação e está buscando um novo cheque ou uma análise da Stepstone, mas de tempos em tempos a gente compartilha com eles esses materiais ou esses webinars, esse conteúdo, muito para dizer, olha, estamos indo nessa direção, nossa base de clientes está indo nessa direção. Então, antes mesmo da gente conversar sobre próximo fundo, sobre próxima oportunidade de investimento, está aqui um pouquinho de como a gente pensa sobre esses critérios. Não vamos deixar essa conversa para a gente ter lá na frente, no momento, né, de decidir entre fazer um cheque novo em questão de 1, 2, 3 meses. Vamos discutir desde agora para que o gestor tenha tempo de se equipar, né, nesse sentido. Então, é um pouco nessa linha, né, o processo interno aqui da Stepstone, compartilhar melhores práticas, compartilhar conteúdo, né, informativo de como a gente faz, o que os nossos clientes buscam, bem antes de chegar o momento de tomar uma decisão de investimento, né? E às vezes não dá tempo, então às vezes realmente chega numa situação, a gente acabou de ter uma situação onde a gente discutiu um gestor que não estava necessariamente equipado da maneira que o nosso comitê
que gostaria de ver, e ficou uma aprovação sujeita a esse gestor se equipar num prazo de 6 meses. Então, existe também, acho que a indústria, como acho que o Sebastian comentou, né, a indústria precisa ser dinâmica. Você também comentou, Alexei, que é um momento de transição, né? A gente estava comentando de onde estávamos, onde estamos hoje e talvez onde a gente vai chegar. E nesse momento, eu acho que todo mundo, né, da cadeia tem que ter um pouco de dinamismo e flexibilidade de entender as intenções, os objetivos de cada grupo, dar tempo ao tempo para que todos possam se equipar, mas que existindo, né, essa preocupação e essa atenção de maneira genuína, acho que está todo mundo indo no caminho certo. A gente sentado um pouco desse lado da cadeia, né, de quem bota o capital para trabalhar e tem a oportunidade de escolher as oportunidades, acho que é intrínseco da nossa missão direcionar esse fluxo, né, e os nossos clientes já direcionam esse fluxo para as oportunidades e gestoras que já têm isso enraizado, ou que já estão praticando, ou que tem lá o seu objetivo. Não se conversar sobre isso, ou aprovar alguma coisa que não tenha isso no escopo de discussão, isso a gente já não vê mais, o que já mostra bastante evolução. Então, acho que é um pouco por aí que a gente, né, dissemina esse conteúdo e garante que está todo mundo remando na mesma direção, ou pelo menos entende o que os interlocutores aqui desse lado da mesa estão esperando. Acho que essa é a melhor maneira de nutrir a indústria na direção correta. Ótimo, Bruna, excelente, acho que intervenção, e aproveitando também que a gente tem também outros 2 grandes gestores aqui, o Sebastian e o Carlos, eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? Tem muita gente que discute aqui no ecossistema o gestor de impacto versus uma empresa de impacto, né? Ou seja, às vezes você pode estar lá investindo em empresas de impacto e não necessariamente ser um gestor de impacto. Isso é relevante, não é relevante? Uma coisa é condição para outra? Como que vocês veem essa discussão, né, da função do gestor de impacto ou não, né, e das investidas de impacto, até vendo o quanto, né, o gestor, às vezes, não necessariamente sendo de impacto, mas às vezes ele está até induzindo impacto nas suas investidas. Quer começar, Sebastião? Carlos, por favor. Tá bom. Bom, eu acho assim, acho que a primeira coisa, a gente sempre fala isso, e de novo, há 12 anos fazendo isso, a gente fala que é um negócio que começa por gente, né? Não adianta você culpar a instituição, culpar o comitê, culpar os KPIs, não sei o quê, mas no final da ponta você tem um cara lá que é o empreendedor, como eu falei no começo, que esse é o primeiro cara que a gente avalia. Não adianta o cara falar que ele limpa a natureza e não ter palavra, e não ter valores, e não seguir, né? Acho que isso é um negócio de gente, de pessoas. Então, a gente se preocupa de ter os mesmos valores na gestora, na equipe da gestora, e tentar fazer essa identificação de valores também nas empresas investidas, né? Então, a gente se qualifica como uma gestora 100% de impacto, que vai desde o que a gente faz, como a gente contrata, como a gente atua, como que é o nosso dia a dia, da hora que levanta até a hora que vai dormir, que é aquela história que eu falo, não adianta você ser impacto e furar a fila no trânsito, ou você não ter palavra, ou você não cumprir sua palavra. Acho que são coisas muito, parecem muito simples, né, muito bobas, mas elas são extremamente relevantes e extremamente importantes, porque aí na ponta que você vai ver na hora que você toma as decisões. Então, eu vou dar um exemplo rápido. A gente, de novo, o exemplo do investimento que a gente fez na Mãe Terra. O investimento que a gente fez na Mãe Terra, a gente identificou um empreendedor, que era o Alexandre Borges, excepcional, e a gente brincava, o xiita do impacto. E a gente, do outro lado, também não abriu mão de nada do que fosse desviar, eventualmente, a empresa para uma agenda que não fosse a agenda de impacto que a gente comprou. E a gente teve momentos de decisão super importantes dentro primeiro da gestão, que era, olha, vai trocar um produto mais barato para tirar um produto mais caro, mas não vai ser tão natural assim, não vai ser tão saudável assim, que ninguém abriu mão, que o gestor, o empreendedor não abriu mão, e a gente do lado de cá abriu mão de falar assim, putz, não, tá bom, vamos diminuir, vamos sacrificar um pouquinho o lucro nesse momento, mas a gente está construindo uma coisa maior. E também, na hora da saída, que também é uma coisa que o Daniel falou lá atrás, no outro painel, como que eu mantenho
a minha missão de gerar impacto na hora que eu vou sair. Que é muito bacana, eu já sei hoje, graças a Deus, que a tese está bem sustentada porque eu tenho retornos maiores, o mercado consumidor paga prêmio para comprar impacto em produto ou serviço, existe uma galera, né, de investidores estratégicos globais que estão querendo comprar impacto, não interessa por que da agenda, mas eu vou ter boas saídas para os investimentos de impacto, mas como é que eu garanto que aquilo que eu fiz, aquela missão que eu quero, eu vou conseguir levar lá para frente? Isso foi negociável para a gente na hora de fazer a saída. A gente saiu para uma companhia como a Unilever, no caso da Mãe Terra, e todo mundo alinhou, quer dizer, o gestor alinhou e o empreendedor alinhou e falou assim, se a gente não conseguir manter essa agenda, a saída não vai ter, a negociação não vai ser deal breaker. Isso é muito difícil de fazer. E pasmem, né? Foi o melhor deal do nosso portfólio do primeiro fundo. Tipo, 12 vezes o valuation, pagou o fundo inteiro, devolveu o hub para todo mundo, e foi a hora que a gente falou assim, tá vendo? Às vezes você se preocupa com coisas de curto prazo e você esquece, né, que antes de tudo a gente tem uma missão também, né, que é realmente deixar o mundo melhor. Né? Então, eu acho que esse alinhamento de valores ele é fundamental. E se você não tem isso dentro de casa, vai até dos pequenos atalhos que você pode tomar no dia a dia do seu negócio, você não vai, no final da linha, você vai ter o seu negócio sendo desvirtuado por algum motivo. Você pode pensar, não, aqui eu estou desvirtuando por uma coisa que não vai gerar impacto negativo, mas no final você abre mão e você negocia e você vai mudando a barra da ética em coisas que são estruturais importantes que vão impactar lá na frente o legado que você vai deixar e, com certeza, a tiro do seu investimento. Eu gostei muito, Carlos, e parabéns por cuidar do pré-investimento, investimento e pós-investimento, manter essa agenda de impacto. Eu não tinha pensado nunca nesse sentido e achei muito bom. Eu temo que eu não vou simplificar um pouco a discussão aqui, Alex. Eu acho que eu vou complicar um pouco. Eu acho que a gente ainda está dentro do abecedário, na letra A, B, do processo nosso de realmente começar a poder falar. O Gustavo já está na W, mas eu digo, nós, mundo, ainda não temos a linguagem para falar de impacto da mesma forma. Eu vou dar 2 exemplos. Uma empresa nossa melhora a igualdade de gênero em 10% de acordo com um critério, a do lado 20%. Mas eu vou comunicar, estamos melhorando, é verdade, melhoramos. O outro 20%, a meta talvez é 30%, quem coloca a meta. Então, o primeiro ponto é o relativismo que existe em tudo isso. Tá? O segundo, eu gostaria de dar um passo para o lado, fazer uma distinção entre o que seria o ESG, que é universal. Todas as empresas podem impactar nas variáveis ambiental, social e de governança. Todas, absolutamente todas. Até se você vende um produto que é tóxico. Não quero dar exemplos para não ofender ninguém, mas vamos imaginar que você vende um produto que as pessoas inalam e faz mal para a saúde. Mesmo assim, você pode melhorar ESG, tá bom? E eu acho que essa é uma obrigação de todo mundo, e eu acho que até um pouco mais parametrizado. Mas o segundo ângulo do impacto é quando o teu core business, teu negócio, propositalmente, melhora o mundo. Tem impacto. Vou dar um exemplo, aqui vendendo a prata da casa, a gente tem uma empresa de biológicos para o agro. O que é que você faz? Bom, em vez de usar químico, defensivo químico, você joga bactérias completamente absorvíveis pelo meio ambiente, não agridem nada e melhoram muito a substituição de lá, com bom custo-benefício, inclusive a saúde imunológica da planta, né? Como diria um gringo, what's not to like? Né? Quem não gosta disso, está vendo outro canal. Não tem tantos negócios onde o core business assim, é diretamente impactante. Não tem tantos. Mas eu acho que nossa obrigação é nos desafiar e procurar que nosso core business cada vez seja mais impactante. Tem realidades de mercado extremamente difíceis. Vou dar outro exemplo. A gente tem uma empresa de aquacultura que faz tilápia. Então, pensei, nossa, vamos lançar a tilápia, e levou 1 ano e meio de trabalho, muito capex e muito desenvolvimento de time. Tilápia sem hormônios e sem antibióticos. Eu pensei que as pessoas iam adorar. Perguntei para umas 100 conhecidas minhas, todos iriam comprar. Lançamos. Fizemos parceria com a Corim, uma belíssima marca bem reconhecida. Não vendemos nada. E o preço era muito marginalmente maior ao preço de uma tilápia sem esses atributos. Então, muitas vezes o mercado
talvez a gente não comunicou bem, mas enfim, acho que não é o caso. Muitas vezes o mercado não está disposto a validar essas soluções, mesmo você querendo. Então, eu acho assim, temos um desafio muito grande ainda em falar de impacto de uma forma absoluta e relativa, tá? 2, tentar ir atrás, defender, apoiar negócios que o core business impacte, porque aí tem um impacto muito maior. E 3, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em condenar um monte de inocentes no processo. O que a gente tem que fazer é incentivar uma mudança e uma transformação, dar uma oportunidade, dar treinamento, dar ferramentas, dar comunicação, para que as empresas tenham possibilidade de se reconverter. Tem atividades que eu não vejo como isso é possível, mas talvez eu não sou suficientemente criativo e inteligente, mas a maioria pode. Então, eu acho que essa é a evolução. Mas o mercado também tem outro lado, que é a demanda. Está disposto a pagar? O carro sem emissão, custo dobro. Não posso, vou morrer de fome. Eu lembro o debate da comida orgânica. Não posso pagar, quero, não posso. Então, eu acho que a gente está numa etapa de transição, e aqui, para terminar, o impacto é relativo. Enquanto a gente consiga efetuar mudanças positivas, medidas com seriedade, quanto mais melhor, mais gradativamente, mais assim, melhor isto é, isso acelera e daqui a alguns poucos anos eu acho que a gente tem outras definições, né? E tem outras regras, tem outra exigência. Hoje, condenar um fundo porque tem só um de 3 fundos de impacto não é legal. Agora, todos têm que avançar a agenda de ESG, mesmo que pouco. E eu acho que isso já é uma quase obrigação nossa, entendeu? Então, melhorei diversidade de gênero. Quanto? 10%. Not enough. Mais, entendeu? Eu acho que essa é a discussão que a gente sim precisa e está começando a ver. Muito legal, Sebastian. Carlos, acho que tem muitas mensagens, reflexões aqui para demais gestores e participantes do ecossistema que vocês levantaram. Certamente, por uma questão de tempo, a gente não vai conseguir, talvez, se aprofundar mais nelas, mas daria para fazer um evento só sobre esses pontos também. Indo para o final, Gustavo, a gente já está no finalzinho aqui do nosso painel, e eu deixei a tarefa mais, talvez, difícil aqui, você como um grande estudioso que é da temática, né? Porque tem gente me provocando aqui, estão falando de ESG, estão falando de impacto, mas eu sei também que existe investimento responsável, o evento mesmo é de investimento sustentável, né? O que a gente tem dessa sopa de letrinha de responsável, sustentável, ESG, impacto, mas que no fringir dos ovos a gente está vendo, de uma certa forma, o mainstream sendo incorporado nas políticas de investimento dos gestores, né, para deixar cada vez mais isso mainstream, né? Como que você está vendo isso nos seus clientes, essas sopas de letrinhas, os frameworks que vocês estão desenvolvendo mais junto com os clientes? O que vocês estão fazendo mais ultimamente? Obrigado, Alexei. Quando tudo isso furou a bolha, né, e veio o tsunami que o Sebastian comentou, né, parece que todo o trabalho de quem estava no ecossistema de tentar definir cada um dos termos, meio que tudo foi inundado pelo tsunami, né, e os termos estão todos embaralhados de novo e a gente vai tentando depois separar, né, mas acho que é enfim, uma consequência boa, né, desse crescimento. A gente, bom, historicamente, para o segmento de private markets, a gente fazia realmente muito mais ESG mesmo, tá? E aqui até trazendo o histórico, já foi citado pela Bruna e por outros, né? Que quem colocou essa agenda em Private Equity Venture Capital, basicamente foram as instituições financeiras de desenvolvimento multilaterais internacionais, né? O BID, FC, DEG, Proparco, alguns FMO, vários foram citados aqui, né? Então, esses bancos de desenvolvimento tinham políticas socioambientais, na época nem se falava ESG, né? Políticas socioambientais, ou ENS, Environmental and Social Risk Management Policies, né? E aí faziam isso para o crédito, de repente eles começaram a fomentar o mercado de investimentos privados em países emergentes, viraram os primeiros cotistas, né, ou LPs de vários fundos, né, e vários novos gestores, e falaram, vocês têm que implementar uma política, um ISMS, né? Então provavelmente o Sebastian foi o
E&S Officer desse fundo que ele comentou aí 15 anos atrás. E isso tem pelo menos 20 anos, esse movimento. E a parte boa, né, é que esses bancos, na verdade, traziam também um pacote de assistência técnica, né? Então, várias gestoras, sei lá, ganharam um pacote de consultoria gratuito ou pagaram uma pequena parte para poder desenvolver essas coisas. E era tudo muito compliance, muito procedimental, checklists, etc. Né? A coisa vai evoluindo quando isso sai dos multilaterais e o movimento começa a ganhar corpo e outros investidores vêm para o jogo, e aí uma Stepstone, por exemplo, né, que não apenas gere dinheiro de multilaterais, mas tem toda uma base diversificada de investidores privados, profissionais ou não. O negócio fica um pouco mais fluido, o negócio vira ESG, vira aquele risk management, mas também tem que ter criação de valor, né? Eu lembro muito bem de fazer um ISMS para uma gestora, alguns anos atrás, né? E segundo o template de um desses multilaterais que eles tinham que seguir, para cada investida precisava ter um Corrective Action Plan, né? Então era um plano de ação corretivo. E a gente chegava e falava, mas o plano de ação corretivo quer dizer que tem alguma coisa errada. Mas e se tiver alguma lente aqui do ESG ou do impacto, que na verdade é algo que está criando valor? Eu sei que a gente mudou de nome para, né, o plano de ação corretivo virou ESG Value Creation Plan, né? E aí, enfim, criamos o processo, o negócio teve que ser submetido, validado lá por esse LP, né? E ele voltou falando, não, mas cadê o plano de ação corretivo? A mesma coisa, só está com outro nome, tem outras coisas acopladas aqui. Enfim, no fim das contas, a gente deixou Corrective Action Plan para poder atender a política, o template lá do multilateral, né? Mas, enfim, já trazendo essa lógica, tem que ter criação de valor. E hoje, eu acho que o negócio realmente começou a gente a ter o viés de impacto. Então, a gente sempre fez muita assessoria para fundos implementando ESG, de repente, 2 anos para cá, olha, vamos tentar criar aqui uma tese de impacto ou ferramentas de impacto. A gente faz também due diligence, né? Então, a ESG due diligence a gente é envolvido, e a gente tinha feito, sei lá, 50 due diligence 100% focadas em ESG, algumas até muito de compliance, risk management. E aí, 2 anos para cá, teve gente começando a pedir due diligence de impacto, né? Me ajuda a construir a minha tese de impacto através da due diligence. E hoje, o que a gente enxerga, e talvez a mensagem que eu quero deixar para o final, é a convergência, né? Então, está cada vez mais difícil escolher fazer um ou outro. Então, ao optar por um, você vai fazer um pouco do outro, né? Seja ESG ou impacto. Então, as nossas diligências hoje são, e aí talvez o Sebastião já cunhou até uma nova sigla, né? Que é o ESGI, né? A maioria das diligências hoje são diligências ESGI, e já fizemos umas 10 mais ou menos, né? E a maioria dos fundos novos já também, se querem fazer ESG, já querem ter alguma lente de impacto, ainda que não queiram ser reconhecidos ou colocados na categoria de impacto. Então, essa acho que é a direção que a gente tem ido. E, bom, só para fechar, eu queria fazer uma provocação, né, de para onde a agenda vai. Assim, na nossa visão, deixou de ser se, passou a ser como e em que velocidade, né, ou com que gradação, né, você faz ESG impacto. A gente tem vários frameworks, né? Um deles é o IFC, Operating Principles for Impact Management, que é algo que as gestoras e os fundos podem aderir e eventualmente solicitar uma verificação. A Cital já verificou 3 gestoras ou fundos de acordo com esse framework, né? Tem uma outra empresa aqui, a Bluemark, fez 30 verificações desse tipo, ou seja, o quanto que o gestor ou fundo estava aderente aos Operating Principles for Impact Management. Então, eles soltaram uma estatística bem interessante aqui, que é em que pese dos 30 que eles avaliaram, e é importante dizer, esses 30 provavelmente estão entre os mais avançados, porque eles pediram para ser avaliados, né, por uma avaliação independente e tornaram a avaliação pública. Ou seja, provavelmente gente que está avançada, né? Então, em que pese 97% desses 30, né, que a Bluemark avaliou, conduzirem due diligence de impacto, apenas 17% desses 30 estão vinculando os incentivos econômicos para a equipe, né, da gestora do fundo ou a equipe das empresas às métricas de impacto.
Então, acho que existe aí, depois do alinhamento de valores, que o Carlos destacou muito e é super importante, né? Se você alinha os incentivos econômicos, acho que é o próximo estágio que acho que como indústria, como segmento da indústria, a indústria de ESG de impacto precisa evoluir. E eu fico por aqui. Muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer conhecer mais as experiências de cada um. Não, ótimo, Gustavo. Muito obrigado você aí pela essa provocação difícil, última, com poucos minutos, mas foi bom, acho que um fechamento. A gente fica muito feliz pela qualidade dos debates, em pouco tempo, numa hora, foi riquíssimo, mas certamente a gente poderia, um tema, pelo menos para mim, super apaixonante como esse, ficar discutindo muito mais. Mas é muito legal de ter pessoas como a Bruna, o Sebastião, o Carlos, o Gustavo, que estão no dia a dia dessas questões, dividindo, né? Isso daqui não tem, eu estou fazendo uma coisa bem, eu não vou dividir porque tem meu concorrente ou não. Acho que tem uma questão aqui, a gente ainda está formando o ecossistema e isso é um convite, acho que para todo mundo aprender, dividir conhecimento e todos crescerem junto. Afinal de contas, estamos no capitalismo de stakeholders, né? Ou seja, todos os stakeholders são importantes e que vai ser fundamental nessa jornada. Muito obrigado, obrigado à nossa audiência aqui também, e esperamos que todos fiquem bem e continuem no evento aí também nos próximos dias. Um abraço a todas e todos. Obrigado. Super obrigada, Alexei, pela incrível condução desse bate-papo e também aos nossos queridos palestrantes, Bruna, Carlos, Gustavo, Sebastião. Um especial agradecimento também a todos os palestrantes do dia, assim como nosso patrocinador FMD Hayek, e aos nossos parceiros, e a você que ficou conosco até o fim. A gente encerra hoje com essa incrível discussão dos trabalhos do dia, e lembramos a todos que as gravações do evento vão estar disponíveis na plataforma do Fórum a partir de segunda-feira, dia 31 de maio. A plataforma também fica disponível até o dia 4 de junho, e a gente gostaria de ressaltar aqui que a gente tem a funcionalidade de network e temos mais de 550 inscritos no evento, então a gente fortemente recomenda que vocês aproveitem isso e se conectem. Voltamos na quinta-feira, dia 27 de maio, às 11 horas, horário de Brasília, com discussões sobre a questão climática e o mercado de carbono, como o empreendedorismo tem aumentado a inclusão social e fomentado maior consciência ambiental. E, por fim, vamos ouvir de investidores institucionais sobre suas expectativas relacionadas a critérios ESG e impacto. Contamos com a sua participação, um forte abraço e até breve.